Bom dia, turma. Vamos começar a nossa 7ª aula. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os consumidores. Na aula passada, nós trabalhamos os produtores. Os consumidores, então, são todos aqueles seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Então, todos os animais, eles são heterótrofos, porque eles não têm a capacidade de produzir o alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para deles retirar os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Lembrando que na aula passada eu citei os produtores, que são as plantas que conseguem fazer a fotossíntese e a produção do seu próprio alimento. Dentro dos consumidores nós temos os primários, secundários, terciários, os quaternários e sucessivamente. Os consumidores primários, então, são os que se alimentam diretamente do produtor. Então, são aqueles animais herbívoros que se alimentam apenas de plantas. O exemplo, a capivara. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos herbívoros. Então, são os carnívoros. A onça, por exemplo, se alimenta de outros animais. Da zebra, por exemplo, que é herbívora. Os consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários. O exemplo, o tubarão, que se alimenta do peixe que se alimenta de outros seres vivos microscópicos, e esses seres vivos microscópicos também se alimentam de algas, por exemplo. Então, aqui vocês têm o exemplo, o gafanhoto, ele se alimenta do vegetal, que é um produtor, que serve de alimento para o sapo, que é um consumidor. O sapo, por sua vez, pode servir de alimento para uma serpente, e a serpente também pode servir de alimento, por exemplo, para um gavião. A classificação quanto ao tipo de alimento. Então, eu coloquei aqui algumas classificações, mas existem muitas. Então, nós temos os carnívoros, os herbívoros, os onívoros, insetívoros, piscívoros, frugívoros, granívoros, xilófagos, rizófagos, nectarívoros e os coprófagos. Então, vamos ver eles agora. Por exemplo, o leão, ele é um carnívoro, né? A tartaruga, ela é herbívora. Pássaros, que são insetívoros, se alimentam exclusivamente de insetos. Outros que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Outros apenas de peixes, ou de frutos, ou de sementes. O cupim, por exemplo, que se alimenta de madeira. Nós temos algumas larvas que se alimentam de raízes. O morcego, por exemplo, se alimenta do néctar das flores. E nós temos este inseto que se alimenta de fezes de outros animais. Na realidade, ele põe seus ovos nas fezes de alguns animais, e esses ovos, após eclodirem e saírem as larvas então se alimentam dessas fezes. Transferência de energia. É a quantidade de energia disponível, ela diminui à medida que é transferida de um nível trófico para o outro. Então, por exemplo, aqui, o grilo, ele serviu de alimento para o sapo, que serviu de alimento para a cobra, que serviu de alimento para o gavião. Então, a energia que o sapo recebeu é maior do que o que a cobra recebeu. E a cobra, a sua energia é maior do que a que o gavião recebeu. Então, conforme vai passando de um nível para o outro, essa energia vai diminuindo quando passa de um nível trófico para o outro. Então, quem tem mais energia? O grilo, que recebeu mais energia, foi o grilo ou foi o gavião? O grilo.
Quem recebeu mais energia? Foi o sapo ou foi a cobra? Foi o sapo. Então, conforme passa o nível, também vai diminuindo a quantidade de energia. Vocês têm aqui uma atividade onde vocês vão observar aquela figura ali do lado, né? Tem uma flor, lá na flor está um grilo, depois é o sapo, a cobra e o gavião. Vocês vão me dizer nesta figura quem é o produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário e quem é o consumidor terciário referente àquela figura ali. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a professora. Um bom dia.